Em meados do século XIX, o Barreiro é uma pequena vila de marítimos, pescadores, moleiros, trabalhadores do campo, pequenos artesãos. Toda a gente se conhecia porque o Barreiro, digamos o que era a Nossa Senhora do Rosário, que era o Barreiro velho, e era aqui este núcleo até ao Barreiro A. Para o Barreiro A para cima era apenas campo. A partir de 1859, com o caminho de ferro, torna-se um polo para onde convergem diariamente homens, mulheres e crianças, assalariados que procuram escapar à miséria nos campos. Chegam do sul alentejanos, algarvios, mas também beirões à procura de uma vida melhor. Com o caminho de ferro chegam também as fábricas de cortiça, que rapidamente se expandem por toda a vila. Tinha apenas o caminho de ferro e as oficinas do caminho de ferro. Havia aí umas indústrias também de cortiça. Como foi montado o caminho de ferro aqui no Barreiro, vieram para aqui e montaram aqui as suas fábricas e os seus fabricos. No final de 800, o Barreiro apresenta-se já diferente na sua composição social, fortemente proletarizado, com a presença de ferroviários e operários corticeiros. É no ano de 1907 que Alfredo da Silva, administrador-gerente da Companhia União Fabril, instalada em Lisboa desde 1865, resolve expandir as atividades da empresa para o Barreiro. A construção das fábricas começa de imediato e, em 1908, arranca a primeira unidade industrial, empregando cerca de 100 de operários. A CUF não mais deixará de se desenvolver, expandindo o seu território, o número de fábricas, empregando milhares de operários, constituindo-se em meados do século XX como o principal empório industrial do país. Aqui foi a revolução da indústria, não é? Tanto que veio pessoal de todos os lares e era tudo pessoal de campo. Desde o primeiro momento, as mulheres ocupam um lugar na fábrica, especialmente na área da produção têxtil, mas também nos serviços administrativos. No ano de 1955, a zona têxtil emprega mais de 2.000 operários, os quais mão de obra essencialmente feminina. Entram na fábrica muito jovens, algumas com 12 e 13 anos. Sem idade nem resistência física para o trabalho, a entrada na fábrica impõe-se como o único garante da sobrevivência e sustento de muitas famílias. Fui para lá, ainda não tinha 12 anos. A minha mãe, para eu poder trabalhar, tinha que pagar uma cota todos os meses à Câmara. Entrei sem ter bem os 14 anos, mas no tempo da minha sogra entraram com 12 anos, a minha sogra entrou para lá com 12, com 13 anos, naquela altura. Mas na minha altura o mais era 14 anos, tínhamos de ter aquele peso, aquela altura, naquela altura lembro-me de levar uns sapatitos mais com saltito, também os emprestaram para eu chegar àquela altura. Lembro-me outra, vou dizer outra, que eu tive que mentir na inspeção, que já era senhora e não era, já fui preparada para isso, se eu dissesse que não era senhora não ficava mal. O recrutamento processa-se por inscrição ou muitas vezes por mão de familiares já empregados na CUF e também por redes de conhecimentos. E esse dia disse-me assim, está lá, você gostava de trabalhar para a CUF? Eu disse, se eu gostava, mas o meu filho, tenho já um filho, meu marido tem os ordenados, são pequenos, e tenho tratado a minha vida, não é? Ali não tenho nada para ir trabalhar, não conheço lá ninguém, não conhecia ninguém no Barreiro, na família do meu marido era primos. E então eu gostava muito de ir trabalhar para um lado qualquer. Então esteja descansada, você vai para lá. Porque quem tiver à sombra da árvore da CUF tem o pão garantido. E então eu dirigi-me a ele e contei-lhe a minha situação. E ele disse, e porquê que o teu pai não quer que tu venhas para a CUF? Por isto e disse assim, mas tu não vais para lá nunca. E não fui. Tu não. Quando eu for engenheiro, daqui, na CUF, não sais de onde eu te ponho.
Na altura foi até por pessoas conhecidas, não houve concursos, na altura não havia, entrou muita gente na altura, muita, e portanto o concurso era quase impossível, não, mas havia necessidade de preencher o cargo, concorri, entre aspas, não é, a ele e fiquei. Candidatei-me a algum lugar na CUFA, escrevi-me e fui chamada para o que se chamava a mecanografia, que são os primórdios da informática, como perfuradora de cartões. Depois comecei a trabalhar também com 2 máquinas, a afiar o fio, e foi sempre assim a minha vida. Junta e depois os teares. A gente punha lá as lançadeiras e os teares começavam a trabalhar, não é? Os Suzers. Os outros eram requilinos, aqueles eram Suzers. Aquele já é um trabalho bom, um trabalho que já não sujava, mas iam só para lá aquelas que eles queriam. Eu fui chamada para essa máquina. Fui eu e mais 2 colegas altas. Fomos aprender com os ingleses, mas havia, depois estava tudo traduzia, o português para a gente perceber. E então tive um mês à experiência com eles e fiquei naquela máquina. Fiquei naquela máquina 8 anos. Mas eu já adorava as carpetes. E então houve umas vagas para fazer saquinhos, assim, para a fábrica da pólvora. E então aquelas máquinas queria pessoas com muita atenção, com muita coisa, que não podiam ser limpas com óleos, era só com giz branco. E então ninguém queria trabalhar naquelas máquinas, porque tinham que fazer serões, porque aquilo era só uma máquina que havia, daquelas, uma maquinazinha pequena. Eu, como tinha necessidade, tinha o meu filho de criar, aproveitava tudo, serões, e então a senhora Mara Adriana teve pena de mim, pediu ao do outro lado para assistir, para me dispensar. Ele dispensou-me e fui para as carpetas. Pois no escritório, eu primeiro, além de sair da secção de datilografia, tive 18 anos em datilografia, passei depois para o escritório como aspirante. Depois fui até aspirante primeira. Então nessa secção tinha o chefe, os meus colegas todos na sala, cada um com a sua designação de trabalho, e o meu era fazer o fecheiro das oficinas que tinha junto de mim, com os nomes deles, as suas datas, as suas deslocações, se depois iam para as montagens, fazia os documentos de caixa das despesas que eles faziam e enviava tudo isso para o escritório comercial. Porque a gente fazia o nosso trabalho. E a outra secção, não, o trabalho delas não era igual ao nosso, era para a batata, era para a soda, os delas, eram uma risca encarnada e branca, tal faz para a soda. Era da soda, era do adubo, era para a batata, era só o trabalho delas, e a gente era tudo obra fina, para o açúcar, para o enxofre, para a carreira do tiro, para o sal, para a aviação, para a marinha, fazíamos o estado para a marinha. Fazíamos esse trabalho todo, a azeitona. A nossa sacaria era obra fina, era o nome que tinha, sacaria da obra fina. A gente, quando fomos para lá, trabalhávamos, era ajudante com umas 3 máquinas a tirar jogos, ou 4. Depois, por fim, quando fui para trabalhar para as feiras, a gente já chegava a tirar os jogos e a trabalhar com as feiras. Depois vieram umas máquinas novas, e era só uma máquina. Depois vieram umas máquinas novas, chegamos a trabalhar com 2 máquinas. Depois já chegamos a trabalhar com as 3 máquinas e a tirarmos a gente os jogos. Era andar sempre com a cabeça no chão, com a cabeça bem quase a chegar ao chão, e depois a puxar uns caixotes com os joelhos. E ali trabalhava-se, era com a boca, era com os pés, era com as mãos, era com tudo. Trabalhei sempre na mesma secção, tirando os 7 anos que fui para o laboratório. Aquilo era, nós começámos a trabalhar com as máquinas e a aprender a ligar os fios, que aquilo era... Mas eu também lá dentro, na fiação, fiz tudo um pouco, tudo um pouco, porque aquilo depois fazia falta uma para ali, fazia falta
tinha que sim, onde é que tinha que ir, tínhamos que fazer, todos ganhávamos o mesmo, e então, naquela altura, né? Tínhamos que seguir aquilo que o chefe mandasse, a gente tinha que fazer. E cheguei a trabalhar com 3 fieiras, com 100 fios a correr cada uma. E eu, dada, digamos, as minhas características, porque devo-lhes dizer que aqui, na altura, a preparação que eu tinha era uma preparação muito boa, porque a maior parte das raparigas não tinham aqui no Barreiro comigo para Lisboa, foram 5 moças, não mais. E a minha preparação era boa. Então, eles tinham aqui feito no Barreiro uma coisa que se chamava os estudos e projetos. E fui para a CUVCOM para o setor de traduções. A sala de desenho depois passou a chamar-se Departamento de Projetos de Estudos e Engenharia, onde estive, fui para o gabinete fotográfico, que chama Gabinete, laboratório fotográfico, fotografia industrial. Estive lá 26 anos a fazer tudo aquilo que concerne à fotografia, desde fotografar, que já foi posteriormente, tive que aprender entretanto, não é? Desde a parte da revelação, estoque, montagens, tudo que concerne à fotografia. Passados 26 anos surgiu a oportunidade de eu ir para a parte administrativa, fazer apoio administrativo aos quadros da empresa, onde estive lá até me vir embora. Pois, só tive 3 anos na fiação, que era de outras máquinas, era da preparação para o fio. E depois fui para o teatro, aprendi a tecedeira, foi sempre até me vir embora. Quando comecei, fui para as máquinas de costura. Fui logo. Depois isto tem intervalos, não é? Há dias, há semanas, há meses que não há trabalho específico para aquelas máquinas, ou vamos para outras, ou vamos fazer outros trabalhos que existem na secção, como apanhar o trabalho das costureiras quando estou a trabalhar, que aquilo havia trabalhos que nós fazíamos 3.000 sacos, aquilo era sempre, portanto era uma correria bruta. Os órgãos que já levava as teias feitas depois iam para os teares, e então era esses teares então, que já noutra secção, com o trem carregado, eram então 6 teares para cada operária, era uma coxinha com 18 teares, e então era 6 teares para cada trabalhadora, para cada tecedeira. E depois a máquina fazia, consoante o que nós digitávamos, número ou letras, a máquina fazia uns furinhos nesse cartão que depois eram lidos pelos programas. Portanto, aquilo depois era metido numa outra máquina e era lido por um programa que os programadores faziam, e a partir daí, portanto, eu era, vamos lá, dentro da informática, era o início. Era o que se chamava a recolha de dados. O PVC era, os tubos vinham em tubo, tá? E eram cortados à medida das encomendas do que as pessoas pediam, e era cortado, era metido num forno, tínhamos um forno para amolecer o PVC, e depois ia para umas máquinas que eram os moldes para fazer as peças, e depois as peças eram tratadas dependendo da peça que se quisesse, era fazer o sifão, várias peças para a canalização. Eu gostava desse trabalho. O cotidiano na zona têxtil é duro. As máquinas marcam o ritmo exigindo uma atenção constante, não sendo raros os acidentes de trabalho. O ritmo violento, o ruído e a poluição deixarão marcas na saúde de muitas operárias têxteis. No escritório, pese embora a diferença das condições laborais, nem por isso os ritmos são mais leves
nem o trabalho melhor remunerado. Para a sacaria, que até diziam, pronto, as pessoas que entravam para lá, como era uma secção de muito trabalho, chamavam o torrafal. Das máquinas, tinha 80 fusos, parece-me, e cada uma tinha 10 a tirar, e depois era a despachar, a gente não podia parar, era a ver aquela que podia trabalhar mais, para a máquina começar a trabalhar outra vez. Exageravam, quer dizer, davam mais. Pronto, o trabalho que a gente devia ter era, vá lá, muito, 2, 4 teares. E eu cheguei a trabalhar com 8. Aquilo era medido em número de cartões que eram feitos numa hora. E eles diziam que só haviam trabalhar com aquele ritmo em 2 sítios, que era na CUF e nos Correios. Porque aquilo tanto bate, quando eram os recadinhos, aquilo batia muito, ficavam muito mal dos ouvidos. Ainda tive um acidente nas máquinas, que aquilo pareciam os aviões a levantar voo, quando se punha as máquinas a trabalhar, e tive ainda quase a ordem de levar o dedo fora. De um modo geral, os salários são insuficientes para fazer face ao custo de vida. Recebe-se à jorna, à semana, à quinzena ou ao mês. Trabalha-se por turnos, de empreitada e a prémio num esforço pessoal para garantir poucos escudos mais. Parece-me que era 10 horas por dia. Depois andei a trabalhar de turno, ia umas vezes a pegar às 4, saía à meia-noite. À meia-noite ou meia-noite, meia hora. Era assim. Entrava às 7 e saía às 4. Umas semanas, se era na semana de dia, a gente trabalhava uma semana de dia, toda noite. Se era semana do dia, era sempre geralmente 280 escudos, 200 e... Pronto, e depois de noite já era mais, já chegava aos 300 e tal escudos cada semana, porque tínhamos o turno. Entrava às 9, tinha 1h30 para almoçar e saía às 5h30. 5h30, se não me esquecer, às 6. Portanto, o horário não era mau, era bom. A pessoa, para entrar na fábrica ao primeiro toque, tinha de entrar. Até ao segundo toque, muito bem. Se não entrasse ao segundo toque, tiravam-lhe meia hora. Os vencimentos de CUF Lisboa, na sede, eram superiores ao Barreiro. Havia dois apontadores na minha secção. Era o Sr. José Escoveiro e era o Sr. Mário Apontador. Depois iam para a fábrica com uns tabuleiros grandes à frente, com os meus, com as fichas deles, iam às diversas oficinas fazer o pagamento aos operários. E eu tinha alturas que ganhava mais do que ele, porque eu trabalhava de turno, o ordenado era 70 escudos. Fui ganhar 118 escudos por semana. Nunca fui empreiteira, aquele trabalho era jornal. Nunca parava a máquina, mas era jornal. Era um ordenado que a gente tinha que fazer. Por exemplo, se trabalhasse mais, tínhamos mais dinheiro. Se não trabalhasse, claro, não tínhamos feito trabalho, pagavam menos. A gente trabalhava de empreitada para fazer contagem e para ganhar o prémio. Trabalhávamos a prémio. Embora ganhando mais, se calhar, do que em relação à própria empresa, mas em relação às empresas fora do grupo, pagavam menos do que o mercado em geral. As diferenças salariais entre homens e mulheres são um facto real. Objetivamente, empregar mão de obra feminina constitui uma estratégia económica vantajosa para a empresa. Os homens ganhavam sempre mais que as mulheres, sempre. Os homens já tinham mais ordenado que a gente e a gente trabalhava mais que eles. Muito mais. Somos só do cães é que trabalhavam mais que a gente, tinha aquele peso de trabalho. Agora os homens trabalhavam nas oficinas cá em cima,
afinadores das máquinas, isso assim. Então o que é que eles faziam? A gente tem que trabalhávamos com elas, éramos umas escravas de trabalho. Eram conto 800. Bem, na altura ainda era uma diferença. Uma diferença de 700 escudos entre os homens e as mulheres. Os analistas, os operadores, todas essas profissões eram, embora fossem, em termos de mercado, considerados mal pagos ou ganhavam menos do que noutras empresas, mas eram bastante mais bem pagos do que nós. As diferenças salariais eram muito grandes. Tendo ido substituir um colega meu, com as mesmas habilitações, tendo ficado com o mesmo pessoal, tendo ficado com, a responsabilidade de uma coisa que era vasta, porque inclusivamente só refeitórios havia 3, e eu fui só ganhar metade daquilo que, fazendo o mesmo, metade daquilo que o meu colega ganhava. Portanto, as mulheres ganharam realmente menos. Eu creio que tanto na parte administrativa como na parte fabril. A par de condições de trabalho árduas, há o medo constante de serem dispensadas. Procurando evitar o balão, muitas operárias obrigam-se ao esforço adicional de adquirirem as habilitações mínimas exigidas pela companhia. No boletim interno da empresa de outubro de 1965 pode ler-se: desde 1953, que se tornou obrigatória a frequência dos cursos de educação de adultos para quem não possuísse a 3ª classe, e foi em 1958 que a CUF começou a organizar cursos para todo o pessoal que os quisesse frequentar. Em 1962, dado que existia ainda grande parte do pessoal sem habilitações, embora todos os anos se informasse o pessoal desse inconveniente, resolveu-se fazer sentir diretamente a responsabilidade de cada um no seu futuro, condicionando-se às promoções. Lá consegui tirar a 3ª classe, mas sofri muito. Levantava-me cedo para fazer a lida da casa e depois para ir para a escola e depois entrava às 4. Já ia para o trabalho, sabe Deus como era. Foi uma coisa que eles obrigaram, mas não sei para quê, para a gente estar ali a trabalhar numa porcaria, que o trabalho era lixo, aquilo era um naboeiro pegado de juta. O balão foi, contudo, uma realidade constante em várias épocas, motivado por quebras no ritmo da produção, mas também como forma de evitar a efetivação das operárias aos quadros da companhia. Isso era todos os meses. Quando o pessoal estava assim a fazer mais ou menos perto dos 10 anos de serviço, jogou com eles. Jogou com eles que era para não fazer, para não terem direitos. Dos primeiros balões que vi, este tempo nem para mim, nem para ninguém contava este tempo. Do 90 mil. Do 90 mil era um número que, pé para a mão, pronto, no estado mudavam, punham a gente na rua. Quando não havia trabalho ou qualquer coisa, ou por qualquer coisa, por dar cá aquela palha, punham a gente logo na rua. No cotidiano fabril, a par do medo de ir no balão, é o controle exercido dentro e à saída dos portões. A presença de vigilantes no interior das secções para controlar as pausas no trabalho, os castigos, a revista exercida à saída dos portões, ficaram para sempre na memória das operárias da CUF. Sabes uma coisa, Tiago? Eu, enquanto os meus filhos tiverem pão para comer, podes ter a certeza que tu ainda vives. Mas no dia que eu não tiver pão para dar aos meus filhos, acabas a tua vida. E assim foi. Matou. Isto foi uma coisa que faz favor, que ele era mau para todas as pessoas. E depois, ele estava ali, ele veio e matou-o. E depois fizeram-lhe uma canção que foi: ó Rosa arredondar a saia, ó Rosa arredondar bem. Já matei o Tiago, já não faz mal a ninguém. Eram umas baias que tinham à saída ali, antes de sair do portão.
porque à saída já ninguém tomava conta de nós. Mas umas baias antes de chegar onde eles tinham a casinha onde os fiscais estavam, vinhamos muito bem a andar, aquilo disparava. E então chegávamos lá, mandávamos levantar a saia, fazia assim uma palpadelazinha e pronto, mandávamos embora. Se havia avarias em qualquer secção, iam de castigo para a secretaria. Os homens fizessem avarias iam para o cais, para carregar sacos das costas, era para não serem parvos. E as mulheres iam também lavar os para o duque para cozer os sacos. Mulheres, mais para as mulheres. Eram as únicas que eram mais para a gente, eram as porteiras, as fiscalas. Não tiravam pela gente porque ela não podia tirar, senão os outros caíam. Os violentos ritmos de trabalho a que eram sujeitas não apagam a memória daquele que é recordado como o patrão. Alfredo da Silva desperta ainda hoje sentimentos de admiração e respeito nas operárias que iniciaram a sua carreira nas primeiras décadas da CUF no Barreiro. Quando eu olho, vejo assim muita gente a dar volta, vinham dar volta à fábrica, visitas, e às vezes também uma vez também vinha lá o patrão. E eu estava a comer, assim que vi, tirei logo o pão e pus dentro da alveira, mas a alveira estava cheia de quetão dos desperdícios. E depois eu parei e ele veio para fora e veio assim, o que é que estavas a comer? E eu assim estava a comer um bocadinho de pão. Então, mas depois eu ia tirando, era cheio de pelos. E ele assim, nunca faças isso. Quando estiveres a comer, tu come, ninguém te ralha. Mas, assim, mas a gente não tinha hora de comer. A trabalhar, a gente não tinha hora de comer. Essas duas coisas que nunca mais me esqueceu, ficou sempre gravado aqui no coração do patrão. A par da atividade fabril, a CUF desenvolve uma política social iniciada por Alfredo da Silva em Lisboa, depois transposta para o Barreiro, modelo paternalista que virá a ser continuado pelos sucessores. Logo em 1908, a CUF constrói o bairro operário, o posto médico, o quartel de bombeiros, abrindo nos anos seguintes a creche, os refeitórios, a messe, a despensa e a escola. Ao princípio comíamos na rua, ao sol e à chuva. Quando a água passava, a gente estávamos ali sentadinhos no levantar e comíamos em pé. Era assim. Depois de 1960, as coisas tivessem ido a passo lento, mas tivessem ido melhorando. Mas no ano que eu entrei, só quem tinha direito a ir ao refeitório, naquela altura, eram pessoas que já lá estavam a trabalhar há muitos anos. Nós que entrávamos de novo não tínhamos esse direito. Na messe era só para salvar os chefes de serviço, o que se chamava chapas brancas, e acima de chefes de serviço, os operários não podiam ir almoçar à mesa. Comprava muita coisa na despensa, mesmo artigos de comida, vá, tínhamos tudo o que fazia falta lá dentro. Ter creche e ter infantário para as minhas filhas até aos 7 anos foi muito bom para mim, foi uma ajuda muito grande, então não tinha que dizer do patrão. Nunca tive a ocasião nunca apanhei casa. Ainda me cheguei a escrever, eu e o meu marido, mas nunca chegamos a apanhar casas. Era difícil porque havia muita gente para já inscrita, então dependia também dos agregados familiares. Tanto quanto sei, e isto através de contacto próximo, as pessoas para irem para lá tinham de fazer uma coisa, tinham de ser casadas por igreja. Isso é assim, é verdade, senão não ia. Era a única questão que eu sei para selecionar. Isto era oficioso, não é? Oficioso, as pessoas sabiam. Ao promover uma política social, a companhia visa pacificar e anular focos de descontentamento que possam irromper no meio operário.
Já durante uma reunião do Conselho de Administração e Fiscal em 1906, Alfredo da Silva refere que os republicanos e socialistas pretendem chamar para os seus clubes o pessoal da companhia, a fim de lhe incutirem no espírito a insubordinação. Não têm, porém, conseguido por completo, desde que a companhia mostra ao seu pessoal que é amiga e que quer ligar os destinos seus aos dele. Apesar da política adotada pela CUF, verificam-se movimentos grevistas já no início da Primeira República. Todavia, um momento épico de luta e resistência que permanece na memória dos operários da CUF é a greve de 1943, à qual aderem também os corticeiros e que virá a culminar na prisão e despedimento de centenas de operários e na ocupação militar do Barreiro até ao 25 de Abril. E sei que na segunda-feira, quando nós íamos para entrar, já não nos deixavam entrar. As pessoas estavam fechadas, ninguém ali entrou. Toda a gente gritava: temos fome, temos fome, temos fome. E portanto eu vou daqui e vejo muito movimento, muita guarda republicana a cavalo. Isto é o que eu me lembro desses tempos. E para além de que na CUF, como sabem, a Guarda Nacional Republicana depois esteve lá mesmo dentro, não sei se obrigado ou não, não sei. Sei que iam lá comer aos refeitórios e isso tudo. E todas as semanas saíam, como nós costumávamos dizer, com a mobília cá para fora. A mobília chamávamos nós tanques de guerra. Mas na CUF, face às duras condições de trabalho, a resistência é cotidiana, sendo várias as formas de luta praticadas, como seja o fazer cera ou mesmo paragens efetivas no trabalho. E depois tínhamos que passar a palavra a todo o pessoal para parar. Tínhamos horas de paragem, não é? Mas sempre havia as FIAs mais atentas e que poderiam ter observado qualquer coisa, e então punham-se logo no meio da secção, assim a abanar, para ver se a gente parava as máquinas. A consciencialização perante as duras condições de trabalho, aliada a uma maior capacidade reivindicativa, começa a fazer-se sentir, sobretudo entre as gerações mais novas. Ao princípio, eu sou franca, ao princípio, como viemos do Alentejo, e que era muito pouca os nossos ordenados ou nada, e passávamos bastante mal. Os primeiros tempos a gente parecia que aquilo que era uma grande coisa, não é? Mas depois começa a cansar e a gente a ver também que o ambiente que já é outro e que já não podemos continuar com aquela ideia que trazíamos. Isso é mesmo assim. Isto vai de geração em geração, veja bem. A geração delas trabalhavam e diziam que tinham que trabalhar porque tinha que ser mesmo assim. Né? Quando nós entramos, já entendíamos que não devia ser assim. Que devíamos ter o nosso espaço também para descanso e não trabalhar, e não ser aquela afogada como elas trabalhavam e que depois teriam horas paradas por não haver trabalho. Então tínhamos sempre a ideia que o trabalho tinha que ser feito, vá. Não a morrer, mas tinha que ser um trabalho feito com norma. Já outras vêm, depois de eu já ter 10 anos de trabalho, vêm outras que me parece até que essas é que fizeram a Revolução. Mas só a Revolução do 25 de Abril de 1974 é que vai fazer cumprir as reivindicações há muito ambicionadas. Ganhávamos 2 contos e tal, 2 contos e 20 ou 2 contos e 200, qualquer coisa, e fizemos esse plenário depois do 25 de Abril e então o patrão passou-nos para 5 contos e tal. Foram vidas de trabalho, de luta pela sobrevivência, universos onde a aprendizagem rima com esforço e sacrifício pessoal. São memórias no feminino. Eu costumo muito trabalhar na CUF. Apesar de muitas das vezes o trabalho ser duro e isso é tempos. Desde que entrei para
para a CUF, que era, que faço conta, que era a minha família, era a fábrica. Só me sentia bem, era a fábrica. E eu disse, não, eu, só quando a CUF morrer, é que morro, é que eu saio da CUF. De resto, continuo sendo CUF. Tive lá muito boas colegas e amigas das darmos umas às outras e tudo. Porque quando uma via que estava à rasca com a máquina com o fio, havia sempre um mais podres que outros, que aquilo lá, a gente também dava uma ajudinha. Sempre amigas umas das outras. As mulheres das mãos grandes era eu. Bem, a mulher das mãos grandes. Tenho boas memórias e às vezes tenho saudades sem bocadinhos, tenho saudades de trabalhar lá. Nessa altura, especialmente os homens que trabalhassem na CUF, eram vistos logo como que ganhavam bem, tinham uma boa vida, podiam dar uma boa vida. Aquilo que as pessoas pensavam que o casal trabalhando na CUF que ganhava rios de dinheiro. Ela e o marido trabalham na CUF, têm uma boa vida, tinham uma vida, pronto, e muitas das vezes não era tão boa assim